O silêncio é muito importante para que a gente descubra a nossa essência, para que a gente tenha clareza do lugar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Porém, hoje, o mundo ele nos impede de acessar esses benefícios que o silêncio pode trazer, justamente porque o mundo é barulhento. O mundo nos oprime com o ruído. E esse ruído ele vem de muitos estímulos, principalmente hoje com o uso do celular. Mas o mundo sempre foi agitado. Claro, desde quando os meios de comunicação se popularizaram, a rádio, a televisão, as pessoas foram gradualmente perdendo esse estado de contemplação que o tédio e que a ociosidade podia trazer e que ainda pode trazer. Hoje é ainda mais fácil a gente descartar essa ociosidade, esse momento de tédio, porque na palma da nossa mão, o tempo todo, a gente é chamado a nos distrair e a perder esses momentos de quietude com a gente mesmo. Por que eu estou falando que o silêncio e a quietude são importantes? Pode parecer até um contrassenso nesse mundo em que a produtividade e a aceleração são tratados de forma romântica, um mundo onde parar, pensar, respirar, nem que seja por alguns segundos, por alguns minutos, virou coisa de monge. E o primeiro aspecto que eu queria trazer a respeito do silêncio é na nossa vida prática. Como que o ruído tem atrapalhado a nossa vida diária? Primeiro, que a gente está se desconectando de nós mesmos, da nossa essência. Porque quando a gente escuta tudo, a gente não escuta nada. E um dos princípios para que a gente entenda quem nós somos e da onde a gente veio, prestar atenção no que a gente está sentindo e como isso veio a acontecer nesse presente que a gente está agora, um dos principais pontos, das coisas mais importantes é a gente silenciar e olhar para dentro. Inclusive isso é o princípio da oração. Principalmente na doutrina católica, a maioria dos santos, os exercícios espirituais, exercícios de oração são todos fundamentados pelo silêncio, pela quietude, porque é neste momento que a gente se conecta com Deus. Então, sobre o aspecto prático do dia a dia, a gente começa a pensar que ser mais tranquilo, mais ocioso, ter esses momentos de tédio, um tédio ativo, é errado. Porque o mundo acelerado faz com que a gente entenda que esse é o padrão correto. Porém, esse padrão se tornou normal por conta do mundo doentio que a gente vive. A verdade é que o nosso corpo e o nosso cérebro, ele necessita desses momentos de relaxamento, de contemplação, para que ele até mesmo se oxigene nesse mundo de informação contínua. E isso faz com que a gente entenda melhor aonde a gente está, o nosso lugar e o nosso papel. Então a gente encontra a nossa essência aí. Uma das coisas mais estranhas que eu vejo hoje é que nós normalizamos
uma vida acelerada e que tem que ser o tempo todo interessante. Não é à toa que as pessoas estão sempre buscando estar com muita gente, estar no meio de lugares com excesso de estímulo. Por exemplo, um bar, uma balada, ou então em algum lugar com entretenimento, ele é o foco. E isso faz com que a nossa vida comum do dia a dia, a vida de família, se torne uma vida agitada, justamente porque a exigência de que seja uma vida super interessante, uma vida com com muito consumo, com muita emoção, uma emoção que não é uma emoção profunda, mas uma emoção superficial, ela é demandada o tempo inteiro, principalmente por conta da comparação que a gente faz com várias pessoas, especificamente os influenciadores de rede social, que colocam uma vida pra gente, uma vida plástica. E essa vida falsa nos traz essa necessidade de ser igual, sendo que isso nunca foi assim. No passado, por exemplo, a tua avó não tinha necessidade dessa vida acelerada, dessa vida cheia de emoção e estímulos, o tempo todo tendo que ser pintada como algo cheio de confete, cheio de brilho. Tudo tem que ter uma graça, tudo tem que ter detalhe, as coisas perdem a normalidade. E isso está se tornando tão normal que qualquer pessoa que não tem acesso a isso faz de tudo para que consiga alcançar, até mesmo se endivide para, por exemplo, fazer aniversários, festas grandes, sendo que talvez um aniversário mais simples em casa já seria muito bom e cumpriria com o objetivo do afeto, do carinho e família, mas não, por conta da comparação a gente quer fazer uma festa para os outros e não para nossa família e para a gente. E isso se repete com tudo. A maioria de nós hoje queremos fazer as coisas para o externo, para os outros e não para nós mesmos, para que a gente possa se conectar com as pessoas que a gente ama e viver esses momentos de mais profundidade. Então a gente acaba desvalorizando essa quietude e você pode perceber que essa quietude ela não está só nesses momentos em que a gente para e reflete sobre a vida, no momento de oração, no momento meditativo de contemplação com Deus, mas também está em toda a ação prática do nosso dia a dia, na vida em família, por exemplo. E esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer e acabou também que eu falei um pouco já do aspecto espiritual, de como que o ruído, que é uma ditadura, hoje a gente vive uma ditadura do ruído, esse ruído faz com que a gente se afaste de Deus. Eu vou pegar até aqui uma citação de Santo Agostinho, que não é exatamente a citação dele, mas é basicamente a essência do que ele falou. Santo Agostinho dizia que Deus habita no interior da alma, mas só o encontramos quando silenciamos o barulho do mundo. Então, por isso que a oração necessita de quietude. Então, se você senta para rezar e no primeiro momento você não acalma seus pensamentos, antes mesmo de começar a falar com Deus, ao invés de você rezar, você vai tagarelar com Deus. É claro que Ele te escuta, mas neste processo de agitação que você está, você não vai escutar Ele. Ele sempre vai te escutar, claro. Ele tem o poder para isso. Mas você não tem poder para escutar Ele. É por isso que você precisa silenciar o barulho, para que você consiga escutar a voz dele, que é muito suave, como uma brisa. E está lá dentro de você. Existe um lugar ali que, para você acessar, você precisa silenciar. Antes de você terminar esse vídeo, eu queria dar um aviso. Dia 17/3 vai ser o lançamento do Mapa do Expert. O meu curso que vai ser o guia para você montar a sua estratégia de comunicação nas redes sociais. Então fica atento, anota na tua agenda para você, no dia 17/3, saber que curso é esse e como ele pode te ajudar.